que o pastor Márcio disse aqui que chamou a minha atenção não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, é sobre a verdade. Irmão, se a gente entender só isso aí, pelo amor de Deus, a gente vai longe, amém? Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, a nossa expectativa não está no mensageiro, a nossa expectativa está na mensagem, porque uma mensagem é muito maior do que o mensageiro. A pregação da palavra é muito maior do que o pregador. Que nessa noite, tudo aquilo que vem contra esta palavra seja repreendido, que a nossa audição espiritual esteja atenta para ouvir a tua voz e para obedecê-lo. Nós queremos, Senhor, entender, praticar a palavra que pode alterar a nossa vida e o nosso destino para sempre. Amém? Você está aí ou não? Glória a Deus, irmãos. Eu vou abrir aqui, pedir para você abrir aqui um livro, e eu acredito que assim, só de eu falar o livro, você ainda dá tempo de Uber, tá? Jó, já pode abrir o aplicativo aí. Jó, capítulo 42. O tema dessa noite é: sua geografia e a sua realidade não definem a sua vida. Eu vou dizer de novo: a sua geografia e a sua realidade não definem sua vida. Amém? Livro de Jó, o capítulo é o 42. Eu sei que quando a gente fala de Jó, tem gente que já quer ir embora, pedir Uber, né? Mas fica tranquilo que nós já abrimos já na parte boa. Então cancela o Uber e fica. Amém? E se fosse a parte difícil, você fica também, porque a vontade de Deus e a palavra dele é boa, perfeita e agradável. Quero pedir para que alguém depois acenda essas luzes laterais para mim, por favor, para ficar mais claro, para a igreja conseguir ler melhor. Não é o seu caso, mas quando eu tiro a Bíblia e ouvir um chinês, que o meu olho fecha, que aí não enxergo nada mesmo. Amém? O capítulo é o 42 de Jó. Para quem não sabe onde fica Jó, é só você chegar no Salmo, que é o meio da Bíblia, e o livro anterior já é Jó. A Bíblia não foi escrita cronologicamente na sequência, e eu quero falar já de antemão para você que o livro de Jó é contemporâneo, ou seja, do mesmo tempo de Gênesis. Então, se fosse para o livro de Jó estar localizado cronologicamente, ele deveria estar Gênesis e depois Jó. Mas aprove o Senhor que fosse assim, e o importante é que a palavra, ela independente da localização aqui neste livro, dos livros, ela fala a nós, porque ela é a palavra viva do Senhor. Amém? Jó 42, o versículo é 1 e 2 primeiro, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, bem sei que, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Agora vamos no versículo 7, diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. E então foram Elifaz, o temanita, e Beldade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara.
e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a ele o dobro de tudo que antes possuía. Você está aí? Pai, obrigado, que esta palavra fale a nós, no mais íntimo, no mais profundo. Como eu disse aqui no começo, a mensagem sempre será maior que o mensageiro, e que esta palavra ecoe dentro de nós, de tal forma que nós possamos entender que o Senhor tem uma palavra que norteia geografias e destinos, e que esta palavra nos conduza à tua mais plena verdade e vontade, porque a tua verdade é o que nós precisamos todos os dias da nossa vida. E todos digam amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs, para a glória de Deus. Sua geografia, olhe para alguém do seu lado e diga assim: a sua geografia, a sua realidade não definem sua vida. Amém? Amados, nunca troque a sua posição pela sua condição. Amém? Nunca troque a sua posição pela sua condição. A condição pode até não ser a melhor, mas a sua posição em Deus é privilegiada. O problema é que muita gente está trocando a posição por causa da condição. Amém? Então, às vezes, algumas pessoas estão olhando para a geografia, para a realidade, para a condição, pensando que aquela condição é definitiva. Mas nós precisamos entender algumas coisas, e deixe eu te dizer: o que você está passando pode ser importante, mas não vai ser determinante. Amém? O que você está passando hoje pode ser difícil, mas vai passar. Apóstolo, não entendi. Vai entender agora. O aperto que você passa, a dor que você atravessa, a luta que você enfrenta, não determinam quem você é. Aleluia! Então, há muita gente deixando a condição dela modelar a sua posição. Queridos, você já tem uma posição em Deus, amém? Então a sua condição, ou seja, a sua realidade, ou aquilo que você está passando agora, não vão definir você. Eu não sei qual a geografia que você está, mas a sua geografia também não define sua história e sua vida e seu destino. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que você até pode estar doente, você pode até estar numa crise familiar, você até pode estar com um problema financeiro, mas você continua sendo aquele que Deus ouve, e aquele que Deus chama. E chama como? Pelo nome. Deus conhecia o nome de Jó. O céu conhecia Jó, mas Jó está numa crise, mas Deus conhece ele. Jó está doente, mas o céu conhece ele. Jó está numa condição desfavorável, mas Deus o ama. Queridos, é tão impressionante a história de Jó, que quem vai dar testemunho de quem Jó é para Satanás é Deus. Eu conheço o currículo, a vida, a integridade de Jó. Aí Deus vai falar assim para Satanás: irmão Quila, você observou Jó? Você notou Jó? Notei. Não, mas você não sabe tudo de Jó. Você está vendo aquilo que acontece na vida de Jó pelo lado de fora, mas eu conheço Jó pelo lado de dentro. Irmãos, mais importante do que aquilo que as pessoas conhecem por fora, é aquilo que o céu conhece por dentro.
Porque quando o céu conhece por dentro, não é sobre a aparência, não é sobre o que estamos vivendo, não é sobre uma condição humana, não é sobre uma crise, não é sobre o estado de agora, é sobre o que o céu conhece. E quando Deus testemunha acerca de Jó, Ele vai dizer assim: ele é íntegro, ele é reto, ele é temente, ele se desvia do mal. Deus deu 4 testemunhos, irmão Bito, acerca de Jó. Ele é reto, ele é íntegro, é temente e se desvia do mal. Meu Deus, Deus está falando: Satanás, enquanto você vê o que acontece na vida de Jó do lado de fora, eu sei o que tem dentro dele. Você está aí ou não? Então, o aperto que você passa, a dor que você está atravessando, a luta que você está enfrentando, não determina quem é você. Aleluia! Há muita gente deixando a condição modelar a sua posição. E eu quero dizer a você nesta noite, para você que está em casa vendo pelo canal do YouTube esta mensagem: você pode até estar em crise familiar, problema de dinheiro, como eu disse, financeiro, mas você continua sendo aquele que Deus ouve, aquele que Deus conhece e aquele que Deus chama. Portanto, não negocie quem você é em Cristo Jesus. Amém? Porque tem gente que negocia quem é em Cristo por causa do que está passando. Segura na mão de alguém ou estende a mão sobre alguém e declara assim, para ele sentir a presença de Deus, para ele ver que você é profeta de Deus: você não é o que você passa. Como profeta, você não é o que você passa. Amém? Olha de novo para ela assim: você não é o que você está vivendo. Diga para ela assim, agora ainda com mais fé e com mais firmeza: você é o que Deus já disse que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Uou! Pega essa e leva para casa, pelo amor de Deus. O diabo tenta te modelar pelas circunstâncias, mas Deus te edifica pela verdade. Você está aí ou não? Quem crê que o Senhor Jesus tem falado a verdade ao nosso respeito, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, até para que alguém acorde. Amém? Luiz, consegue um pouquinho de água para mim? Embora eu tenha ganhado um mel maravilhoso que já experimentei, mas a garganta... Amados, levante sua mão direita e fale assim: eu não sou o que eu estou vivendo. Eu não sou o que eu estou vivendo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Como é que eu vou te definir isto aqui? Como eu disse, você pode estar doente, mas você não é um doente. Você pode estar em crise, mas a crise não te define. Você pode estar em um problema, mas você não é um problemático. Você pode estar quebrado, até falido, mas você não é um fracassado. Você está aí? Olha para alguém e fala assim: você está, mas não é. Amém? Alguém comigo aqui nessa noite? Amados, eu quero dizer para você que você ainda tem uma posição em Deus, e a sua condição de hoje não te define. Preserve a sua posição, queridos, em Deus, porque Ele é a sua melhor chance de saída. Amém? Levante a mão e diga: a minha posição em Deus não mudou.
A minha posição em Deus não mudou. A minha posição em Deus não mudou. Queridos, entenda, as circunstâncias podem mudar, mas a nossa posição não muda. Jó está doente. Jó está com uma crise dentro de casa. Jó está falido. Jó está ainda num processo de luto. Perdeu todos os filhos, perdeu todo o gado, todas as ovelhas, toda a fazenda, toda a colheita. Jó só tem agora uma esposa, um caco de telha para se coçar, e ainda amigos para apontar para Jó. Mas a condição de Jó não o definem, porque ele já está definido dentro de Deus. E a definição que Deus tem sobre ele é: ele é reto, ele é íntegro, ele é temente, e ele se desvia do mal. Jó não é o que ele está passando, Jó não é o que ele perdeu, Jó é aquele que eu disse: ele é reto, ele é íntegro, ele é temente, e ele se desvia do mal. Esse é Jó. Jó não é fazenda, Jó não é camelo, Jó não é gado, Jó não é fazenda, Jó não é colheita, Jó é Jó, e eu o conheço. Meu Deus! Por quê? Porque a condição de Jó não o definem. Tem gente que quando passa deserto, luta, provação, querido, a pessoa pensa: Deus se esqueceu de mim. Ei, a tua condição não te define. E o texto vai dizer o seguinte, no 42, verso 8, é tremendo demais: tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Pega e leva para casa. Porque enquanto está todo mundo julgando Jó, Jó está adorando. Enquanto todo mundo está apontando: foi o diabo, está em pecado, Jó está adorando. Sabe por quê? Porque eu tenho ensinado nesta igreja: um justo não se justifica. Você tem um reto juiz que te conhece por dentro. E aí o texto vai dizer: vá agora. Quando? Vá agora lá no meu servo Jó, que eu estou por aqui com vocês. De vocês vocês são ricos, abastados, milionários, mas eu não vou ouvir a oração de vocês. Vai lá em Jó, porque dele eu vou ouvir a oração dele, de vocês não. Uau! Poderoso, sim ou não? Quem está aí, diga glória a Deus. Você percebe que Deus vai falar: vai no meu servo Jó, mas ele está quebrado, mas ele é meu. Mas Jó está doente, mas ele é meu. Jó perdeu tudo, mas ele ainda é meu. Jó está se coçando com um caco de telha, mas ele é meu, ele me pertence, eu o conheço por dentro. Jó não é o que perdeu, Jó é o que ele tem dentro. Meu Pai de amor. Jó está passando por enfermidade, Jó está passando, mas Jó não é doente, Jó não é fracassado, Jó não é falido. Ele está quebrado, mas é meu. Ele está na luta, mas é meu. Ele está doente, mas ele é meu. Você percebe que para Deus a situação de Jó não mudou o que Deus pensava acerca de Jó?
Mas está quebrado, mas é meu. Mas está doente, mas ele é meu. Está se coçando com telha, mas é meu. Se enterrou num buraco, porque, segundo dizem as escrituras, um mau odor saía do corpo dele. Então ele se enterrava um pouco na terra para amenizar o mau odor. Ele está fedendo, mas ele é meu. Ele está fedendo por fora, mas por dentro ele exala um aroma de adoração. Vocês sentem por fora, mas eu sinto lá dentro dele. Meu Pai de amor. Você está aí ou não? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Amado, isso é muito profundo. A situação, a condição não mudou a posição de Jó. E olha Deus falando: vão até no meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e apresente um holocausto em favor de quem? Deles ou de Jó? Deles ou de Jó? Deles. Jó vai, vocês vão entregar um holocausto para Jó fazer um sacrifício por vocês. Meu Deus, não é por Jó não vai lá com carinha de dó para Jó não, porque o coitado aqui são vocês. Estão ricos, mas são miseráveis. Estão cheirosinhos por fora, com perfume francês, mas por dentro vocês estão numa imundície. Uau! Porque Deus não vê nossos rótulos, Deus vê por dentro. Deus vê por. Nesta mesma noite, Deus não está olhando sua roupa, se ela está até no dedão do teu pé, se o teu cabelo está cobrindo até aqui a parte da sua sobrecoxa. Queridos, Ele está vendo o que você tem por dentro. Quem está aí, diga glória a Deus. Então, queridos, eu quero que você entenda o contexto. Deus está dizendo aos amigos ricos de Jó. Os amigos eram o quê? Eram o quê? Não, eles eram milionários. Amém? Deus está falando para aqueles homens: vocês são milionários, mas eu não vou ouvir a oração de vocês. O dinheiro de vocês não me compram. Eu já sou dono do ouro e da prata. Não quero nem um centavo de vocês. Jó não tem mais nada, mas eu amo Jó. Deus está dizendo aos amigos saudáveis de Jó. Deus está dizendo aos amigos de sucesso de Jó. Deus está dizendo: vocês são ricos, vocês estão bem, vocês estão fortes, mas vocês vão agora até o meu servo Jó. Vocês estão debaixo de uma aparência, mas Jó está debaixo de uma intimidade. Vocês estão com um bom perfume por fora, mas Jó está com um bom perfume por dentro. Amém? Percebe que a lógica de Deus é diferente da nossa. Por quê? Porque os pensamentos e caminhos do Senhor são mais altos e mais elevados do que os nossos. Querido, enquanto a gente está vendo alguém chegando aqui, Deus já está vendo um príncipe. Enquanto a gente está olhando alguém chegando, rastejando aqui, falido, quebrado, doente, Deus já está vendo alguém pregando a palavra de Deus aos confins da terra. Quando você está olhando alguém lá na sua casa, lá na tua parentela, lá na tua vizinhança, pensando assim: esse não tem jeito. Deus, querido, Ele pode dar jeito naquele que para você não tem jeito mais. Quer um exemplo? Você está aqui, eu estou aqui. Porque em nada somos melhores do que aqueles que ainda estão lá fora, ou pelo menos não éramos. Porque agora o Senhor nos transportou das trevas e do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos tirou das trevas, do abismo, e já nos transportou para um ambiente glorioso. E agora nós não somos mais criaturas, somos filhos.
Agora a gente não é mais conhecido pelo que temos por fora, pelo carro que temos, pela casa que temos, pelo emprego que temos, pelo dinheiro que temos. Não, agora a gente é conhecido por dentro. Quem olha diz assim: os amigos de Jó não precisam, mas Jó precisa. Agora, quando Deus olha lá de cima, Ele fala assim: o que Jó tem, o dinheiro de vocês não tem, a posição de vocês não pode comprar. Ele diz: agora pega e vão até o meu servo Jó, e o meu servo Jó, que tem aquilo que vocês não têm, vai orar por vocês. É tremendo, não é esse Deus, irmãos? Esse Deus é maravilhoso demais. Aí alguém pode dizer assim: ei, peraí, é que Jó está quebrado, e aí o Senhor está pedindo o cara que está rico e pedir oração para o cara que está quebrado. Peraí, eu sou milionário, Jó está falido, mas eu vou ouvir a ele, não é você. Você entende? É por isso que eu não posso pré-julgar ninguém pela posição aparente, ou pelo que não tem aparentemente, porque Deus sonda a mente e esquadrinha mentes e corações. Não meça alguém pela aparência, porque Deus conhece você e a mim por dentro. Deus sabe o que você carrega. Jó está doente, e o Senhor está mandando o cara saudável pedir oração para o cara que está doente. Jó está numa crise dentro de casa, e Deus manda os amigos de Jó pedir oração ao cara que está em crise dentro de casa. Olha para alguém do seu lado direito ou esquerdo e diz para ela assim: ó, isso faz sentido para você? É claro que não. Humanamente falando, não, Luiz. De jeito nenhum, pastor Márcio. De jeito nenhum, Ângelo. Não faz sentido. Não faz sentido, Marcos. Porque a posição dele nunca foi negociada. Jó pode estar quebrado, pode estar falido, pode estar em crise, pode estar doente, mas Deus está dizendo: vai até ele, porque a posição dele nunca foi negociada, porque a posição dele permanece independente da crise pela qual ele está passando agora. Ele não é a crise que está passando, ele é Jó. Jó não é a fazenda, Jó não é o gado que perdeu, Jó é Jó. Uou! Eu vim gritar para alguém aqui nessa noite e dizer: essa semana, queridos, no nome de Jesus, eu não sei qual a sua condição, mas eu sei qual é a sua posição. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que em Cristo Jesus, querido, você pode atravessar essa crise vitoriosamente e gloriosamente, porque você não é o que você está passando, você é o que Deus disse que você é. Eu vim pregar essa palavra que está ardendo no meu coração há 2 semanas. O Senhor está olhando para Jó e dizendo: ei Jó, ei Jó, eu ainda vou usar você, e você ainda vai alterar a realidade das pessoas. Não é a sua condição, é a sua posição. A sua condição não define a sua posição, mas a sua posição define a sua condição. Amém? Porque tem gente pensando que você precisa, mas Jó, você não precisa. Jó, você tem a mim e eu tenho uma resposta para a sua vida. Queridos, Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a presença. Porque quem tem a presença tem. Quem tem a presença tem. E se você tem a presença, você tem.
E se você permanece na presença, apesar da crise, apesar da circunstância, você tem pronto. Porque a sua condição não define a sua posição, mas a sua posição pode alterar a sua condição. Você está aí? Irmão, eu fiquei chocado com essa palavra. Levante a mão que eu vou declarar sobre você. Está chegando um tempo de virada, está chegando um tempo de honra, está chegando um tempo em que Deus vai pegar alguém de baixo e colocar por cima. Está chegando num tempo em que o extraordinário, querido, vai dar lugar àquilo que estava acontecendo na tua vida. Deus vai transportar você do ambiente que você estava para um ambiente de alegria. Deus vai transportar você de um lugar de falência para um lugar de prosperidade. Deus vai tirar você de um lugar de escassez e vai colocar você num ambiente glorioso. E eu quero profetizar na tua vida: só não perca a sua posição em Cristo. Não negocie isso por dinheiro nenhum, por posição alguma. Amém ou não amém? Então, não troca a sua posição, não abandona a sua posição em Cristo Jesus. E aí os amigos de Jó vão eles todos, porque a Bíblia diz assim que o Senhor vai dizer: o meu servo Jó orará por vocês, e vocês aceitarão a oração dele. Olha como Deus é tremendo. Irmão, eu já experimentei dessa experiência de Jó. Eu já vim doente para a igreja, com febre na igreja, e aí alguém fala assim: apóstolo, ora por mim. Eu orar pela pessoa, ela ir embora curada. Você está entendendo o mistério de Deus? Porque a posição não define, a condição não define a posição, mas a posição define a condição. Sim ou não? Então, independente do que você está atravessando, se alguém pedir uma oração para você, ora por ela. Porque você tem uma posição que não muda pela circunstância que você vive. Esta casa, e quem está andando aqui há muito tempo sabe disso, já entrou gente aqui, irmãos, numa condição terrível. Nessa casa já chegou gente de bicicleta e de repente estava andando de Porsche. Você está entendendo? Por quê? Porque começou a ouvir a voz de Deus. Então, independente de alguma crise que você esteja, independente de algo que você esteja vivendo hoje, não cale a tua voz profética. Não cesse de orar por alguém. Mas a minha situação financeira não é boa. Querida, a situação financeira de Jó era boa ou era ruim? Boa ou ruim? Ruim. Mas a posição que Jó tinha em Deus era boa ou ruim? Boa. Você está aí ou não? Aí Deus pega os caras milionários, amigo de Jó, que estava criticando Jó, estava falando que Jó estava em pecado, e fala assim: de vocês não vou ouvir não, mas do homem que está quebrado, falido e doente eu vou ouvir. Isso é muito chocante. Querido, olha só, então, enquanto Jó, ele está ali, e Jó 42, verso 10, depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Enquanto Jó está se derramando sobre os outros, enquanto Jó está orando em favor dos outros, enquanto Jó está apresentando o sacrifício a Deus em favor dos outros, os céus se abrem sobre Jó e torna ele um homem próspero de novo. E aqui eu quero ensinar um segredo espiritual para você. Eu quero que você note duas coisas que a gente tem que observar. A prosperidade voltou, mas a prosperidade voltou antes do dinheiro. Ou seja, uma coisa é ser próspero, outra coisa é ter dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando você é próspero em Deus, você atrai as bênçãos de Deus, inclusive aquilo que para o céu é menos importante, dinheiro.
O dinheiro é tão pouco importante para Deus, que as ruas da Nova Jerusalém são de ouro, irmão. É Deus falando assim: aquilo que vocês amam e valorizam, aqui não vale nada, porque aqui o que mais importa é a presença. O dia que a presença importar mais do que as coisas na nossa vida, a nossa vida muda. O dia que você entender que prosperidade não é dinheiro, prosperidade é uma posição em Deus. E quando eu estou numa posição em Deus, as bênçãos, elas são atraídas. É como um imã. E a gente, na infância, a gente brincava e colocava um imã perto daqueles pó de ferro, e a nossa alegria era ver aqueles pó de ferro chegar e colar tudo no imã. E aí eu vejo que um homem próspero assim, ele atrai as bênçãos do Senhor. Então, antes de ter dinheiro, você precisa buscar prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Ter saúde é prosperidade? É. Ser cheio do Espírito Santo é prosperidade? É. O problema é que na teologia que estão pregando aí fora, eles estão pregando que prosperidade é dinheiro. Não, dinheiro é só uma consequência, porque para Deus o que menos importa é dinheiro. Aliás, só existe uma coisa na Bíblia que Deus chama de Senhor: o dinheiro. Cuidado para que você não adore o dinheiro. Amém? Cuidado com este Deus chamado dinheiro. Tem gente que mata e morre por causa de dinheiro. Então dinheiro não é prosperidade, dinheiro é só um papel, dinheiro é só um valor humano, mas prosperidade é um valor eterno. Amém? E nesta noite que nós temos que buscar dinheiro? Não, valores eternos. Porque quando eu tenho valores eternos, até aquilo que não é eterno se aproxima de mim. Por quê? Porque quando Deus te dá algo aqui, é para glorificar o nome dEle. Sim ou não? E Deus está dizendo: o que eu derramei primeiro sobre Jó foi prosperidade, e depois veio o dinheiro. Quer dizer que não é o dinheiro que determina a prosperidade, mas é a prosperidade que determina o que você tem. Amém? Gente, em nome de Jesus, Deus pode pegar um homem ou mulher que não tem nada e fazê-lo próspero. Tem gente que não tem dinheiro, mas ela ora pela pessoa, as portas se abrem. O que é isso? Prosperidade. Ela tem dinheiro? Não, mas ela tem prosperidade. E quando alguém tem algo e ela ora por alguém, aquilo que ela tem, há um impartir dela para o outro. Você está entendendo? Por isso que eu tenho ensinado aqui nas igrejas que eu tenho pregado, você, todas as vezes que você admira a unção de alguém, você atrai para a tua vida. Quando você respeita a unção de alguém, você atrai para você. Glória a Deus. Então, bate no ombro de alguém ou profetiza na vida de alguém dizendo assim: não é o teu dinheiro que atesta a sua prosperidade, mas é a sua prosperidade que influencia sobre o que você tem. Quando você é próspero, Deus levanta pessoas para abençoar você. Alguém chega do nada e fala assim: ó, senti de te dar, senti de te presentear, senti de ofertar na tua vida, senti. Por quê? Porque você é próspero. Estou passando uma luta, mas sou próspero. Então alguém vai olhar para você e vai abençoar você. E sabe o que acontece? Quando alguém abençoa, quando alguém é abençoado por alguém próspero,
aquilo que é liberado sobre ela recai sobre o outro. Em qual medida? Recalcada, sacudida e transbordante. Você já viu o pipoqueiro? Eu acho o exemplo do pipoqueiro melhor para explicar o recalcada, sacudida e transbordante. O que o pipoqueiro faz? Ele pega o saquinho de pipoca e pega umas pipocas e coloca lá, e não cabe mais, porque começa a derramar. Aí ele recalca a pipoca, porque a pipoca vai mais fundo, aí abre espaço para entrar mais, é ou não é? Aí o pipoqueiro vai lá e pega mais uma medida e coloca e recalca mais, aí cabe mais. E aí ele vai recalcando, só que chega uma medida que ele enche e não dá para recalcar mais, aí transborda a pipoca. Esta é a medida, recalcada, sacudida. Ele dá uma sacudidinha para ver se cabe mais, se tem mais espaço. Eu quero profetizar na vida de alguém nesta noite. Mas apóstolo Júnior, estou passando uma circunstância, mas você não é a circunstância. Estou passando um momento difícil, mas você não é o momento difícil. Você é o que a Bíblia diz que você é. Se você entender isso aqui, isso te basta para Deus te colocar em outro nível. Quem está aí, diga glória a Deus. Amados, eu acho incrível porque tem gente querendo ganhar dinheiro para ficar próspero. O dia que eu ganhar dinheiro eu vou ficar próspero. Está errado, irmão. Eles não entenderam nada. Primeiro, é uma condição de espírito, de mente. Eu quero declarar sobre a sua vida aquilo que eu creio e vivo. O Senhor é quem muda o teu espírito, a tua mente nesta noite. O Senhor é quem libera sobre a tua vida a prosperidade que vai influenciar as finanças. Se alguém crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê que Deus vai te dar uma nova mentalidade, que a sua mentalidade já está abrindo, diga amém. Diga eu. Quem crê que o teu espírito vai mudar, diga aqui eu. Amém. Querido, quando você entende as coisas no espírito, fica mais fácil de Deus trabalhar. Quem está aí? Agora olha o texto. O texto segue, a Bíblia diz, amados, no versículo 11, que então Jó começa a receber visitas. E as visitas começam a entregar na mão de Jó moedas de prata, moedas de. Então olha só como Deus trabalha. E eu te pergunto, para o homem que tinha tudo que Jó possuía, o que eram apenas algumas moedas de prata? Quando a gente olha no nível natural, a gente pensa, não é nada, vale nada. Um pouco de moeda de prata não vai mudar a vida de Jó, não vai prosperar Jó, não vai mudar a história de Jó. Mas não é as moedas que vai mudar a vida de Jó, é o que ele tem dentro. Você está aí? Por que Deus vai usar uma moeda de prata? Porque Deus sempre começa por alguma coisa. Deus sempre vai começar por alguma coisa na sua vida, queridos. Aí eu te pergunto, para um homem que tinha o que Jó possuía, o que eram algumas pequenas moedas de prata? Responda para mim, nada. Diga nada. Diga de novo, nada. Mas olha só, Jó foi feito próspero, e o que chama a minha atenção é que primeiro veio a prosperidade, só depois que veio o dinheiro. Amém. Algumas moedas de prata na mão de um falido é uma refeição, queridos. Algumas moedas nas mãos de uma pessoa falida é um mês de aluguel, uma conta de luz. Alguém comigo? Algumas moedas de prata na mão de um quebrado é uma parcela do carro, é uma compra de supermercado e acaba por aí. Mas algumas moedas de prata na mão de alguém cujo Deus o fez próspero se tornaram sementes de um novo começo. Ei, preste atenção, Deus vai liberar sobre esta casa nesta noite sementes de um novo começo. Quem crê pega pelo amor de Deus.
Você está aí? Olha para alguém e fala: Deus tem um novo começo. Uou! Amados, preste atenção. Eu não sei se Jó comprou uma saca de semente. Eu não sei se Jó comprou um cabrito. Eu não sei como que Jó começou seu rebanho de novo. Eu não sei se Jó começou a plantar de novo. Eu não sei se Jó pegou um dos jumentos e fez um Uber ou um camelo alugado, falou: vamos pegar esse camelo e fazer um Uber aqui no deserto. Eu não sei o que ele fez. Você está aí ou não? Glória a Deus. Vou fazer um Uber de camelo aqui no deserto. Sei lá o que aconteceu. Estou confabulando aqui com as minhas ideias. Eu só sei de uma coisa: algumas moedas de prata na mão de um homem de Deus o fez próspero e tornou fazer com que Jó, que a semente ou as pequenas moedas nas mãos de um homem que já era próspero, fez ele adquirir uma fortuna tão extraordinária, que a Bíblia vai dizer que ele, no final da história, tem muito mais do que quando começou a história. Então preste atenção, neste novo começo de Deus, Deus está sinalizando para algumas pessoas nesta casa, que embora algumas portas vão se fechar, e aí você não se preocupa com isso, porque quando Deus permite que uma porta se fecha, Ele já tem preparado uma outra, que é muito melhor. Só que o problema da gente é que a gente não entende. A gente acha que o diabo não tem poder sobre tua vida mais não. As portas do inferno não tem mais poder sobre a tua vida não, queridão. Você crê ou não? Então, apóstolo, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a vida pode ter te deixado com algumas moedas na mão, mas o Senhor disse que você já é próspero nele, isso te basta. E Ele vai começar a estabelecer um novo começo na sua vida. Como? Sei lá, só sei que vai. De que jeito? Sei lá, só sei que vai. De que maneira? Eu sei lá, eu só sei que vai. Deus vai pegar alguém de um lugar, vai transportar para outro, e lá nesse outro lugar, querido, só por causa da prosperidade que tem, Deus vai mudar a sua história. E alguém vai falar assim: rapaz, quem você era e quem você é? Porque eu trago uma marca na minha vida. O meu pai tinha uma marca de prosperidade muito especial. E a gente brincava com meu pai, porque às vezes ele saía com a bicicleta e voltava com um Jeep Willys para casa. Mas como é que você transformou uma bicicleta num Jeep? Uma unção para adquirir as coisas, que era uma coisa impressionante. Meu pai era tão próspero que as fazendas falidas de Minas Gerais, os donos de fazenda procuravam ele, porque sabia que onde meu pai administrava a fazenda, os gados se multiplicavam poderosamente, as fazendas ficavam muito mais lindas. Uma unção de Deus de prosperidade. Mas o meu pai nos ensinou algo que eu acho muito precioso. O meu pai nunca foi um homem, ele foi um homem abastado e próspero, mas meu pai nunca foi um homem rico. Mas o meu pai nos disse, e sempre nos dizia: filho, nunca toque naquilo que não é de vocês. O meu pai teve a oportunidade de muito gado, de muita fazenda, de muitos recursos das mãos de muitos homens, mas o meu pai nunca tocou em uma cabeça de gado de um homem rico. Meu pai não deixou herança para nós, mas deixou um legado de prosperidade. Às vezes a bispa brinca comigo e fala assim: meu Deus, você tem um dom de transformar pouco em muito. Né, bispa? Lá em casa é incrível, porque assim, Deus me dá às vezes umas estratégias, eu falo: meu Deus, nem eu tinha pensado nisso.
E eu profetizo que Deus vai fazer de você um homem estratégico, uma mulher estratégica. Aquilo que para todo mundo não dá certo, na tua mão vai fluir, vai dar certo, vai prosperar, vai avançar, vai largar a estaca para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, amados, eu vim liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Quem crê já vai pegando. Hoje o Espírito Santo está te dizendo: deixei nas tuas mãos a semente de um novo começo para a tua vida. Deixei nas tuas mãos sementes de um novo começo para a tua história. E o Senhor ainda te diz: você me pertence. Amém? Você está aí ou não? Diga glória a Deus. Queridos, é muito incrível. Já estou caminhando para concluir esta mensagem. Deus sabe de quem Ele recebe o sacrifício. E eu quero dizer que está nas tuas mãos as sementes para o novo começo. Eu vou dizer de novo até que você entenda. Está nas tuas mãos a semente para o novo começo. Vou dizer de novo: está nas tuas mãos já uma semente para um novo começo, para uma nova história, para uma nova realidade, porque você não é a condição que você está vivendo agora. Você tem uma posição. Glória a Deus. Por quê? Porque você é filho. Você não é mais um na multidão. Você é filho. E se você é filho, você é herdeiro e co-herdeiro. Amém. Então, amado, eu creio que Deus vai pegar essa semente na tua mão que Ele já liberou e vai transformar numa colheita abundante, poderosa, uma porção dobrada, e em pouco tempo isso vai acontecer para a glória de Deus. E eu quero te dizer que está nas tuas mãos a semente de um novo começo. Vou dizer de novo: já está nas tuas mãos as sementes de um novo começo. Está nas tuas mãos as sementes para um novo começo. Sabe o que Deus vai fazer com alguém aqui nessa noite? Vai pegar você do seu emprego e vai fazer de você um empreendedor. Você não vai ser só um CPF, você vai ter um CNPJ. Glória a Deus. Acho que você não está aqui ainda não. Quando você chegar, você vai dizer glória a Deus. Quem crê, diga eu. Escute, eu já falei sobre isso, e eu vou repetir para a gente encerrar essa mensagem. Abraão, embora fosse amigo de Deus e pai da fé, ele cometeu algumas decisões equivocadas, e dentre essas, uma delas foi parar em Harã, que era conhecido pela terra da oportunidade, e lá ele vai perder a visão do propósito. A terra da oportunidade roubou de Abraão a possibilidade de chegar mais cedo na terra prometida. Abraão também errou quando houve fome na terra, e ao invés de buscar a presença, ele buscou o Egito. Às vezes tem gente que está passando um apuro, ao invés de buscar a presença, uma estratégia, ela vai buscar o agiota, ela vai buscar o gerente do banco, ele vai atrás da maldição do tigrinho. E aí, ao invés de Deus te fazer prosperar, de Deus tirar você do cenário, querido, você se coloca num Egito que Deus não mandou você ir. E eu quero nesta noite quebrar a maldição de alguns homens e mulheres que, por causa de uma realidade, de uma circunstância, de uma crise que você estava passando, você foi lá, você pegou dinheiro emprestado de agiota, você foi lá e testou o tigrinho pensando: o tigrinho vai me abençoar. Querido, você não é parte do tigrinho, você é parte daquele leão da tribo de Judá. Não troque o leão pelo tigre, irmão, pelo amor de Deus. Amém.
Eu creio que o Senhor está mudando a realidade geográfica e pessoal de pessoas aqui. O que Abraão ainda desconhecia é que a bênção estava nele, não na geografia. Tem gente que fala assim, eu tenho um amigo que ele falou, eu vou para o Japão, porque eu estou com uma crise, não sei o quê. Eu disse, você está com uma crise existencial? Se você for para o Japão, você vai atrapalhar o povo lá no Japão. Você está levando a crise lá para os japoneses. Resolve a crise primeiro, depois você vai para o Japão. Porque ninguém merece essa tua crise, não. Não deixa o japonês ficar na crise por causa da tua crise, não. Quer ver um exemplo disso? O barco que rumava em direção a Tarso não tinha crise nenhuma. Até que Jonas pega o barco e ele vai para Tarsis. O barco que não tinha crise nenhuma entrou numa crise, por quê? Porque o homem errado estava no barco certo. Cuidado para você não colocar a pessoa errada no teu barco. Tem muita gente que por carência, por medo, por alguma circunstância, põe a pessoa errada no seu barco. Ai, mas eu estou tão sozinho, eu preciso de alguém, eu preciso. Presta atenção, cuidado com as carências, que facilmente a gente entra no barco errado, num barco furado ainda, Luiz. Cuidado com os barcos furados, tem um monte por aí. Aí o que acontece no barco que Jonas vai? Irmão, está uma crise, está uma tempestade, o barco está quase afundando. O capitão do navio que vendeu a passagem para um homem que não deveria vender, o que vai acontecer ali? O homem vai ter que jogar a carga fora. O homem perde a carga porque colocou o homem errado dentro. Pelo amor de Deus, não coloque o homem errado dentro da sua vida, não coloque a mulher errada na tua vida, não coloque ninguém errado na tua vida, porque senão o barco vai... Você está entendendo, eu creio. Aleluia. Tem um monte de barco afundando por aí, porque está colocando pessoa errada no barco. O barco é maravilhoso, até que aparece um Jonas. Se você não for para o propósito de Deus, com Deus, você vai de peixe. Ah, vai. Jonas foi para o lado errado e depois teve que ir para a direção errada, para a direção certa de peixe. Eu profetizo que se você estiver na direção errada, você vai voltar para o propósito de peixe. Você tá... E eu encerro essa mensagem dizendo para você que a terra que Deus prometeu para Abraão não tinha leite, não tinha mel, não tinha colheita, não tinha semente, tudo ali não prosperava. Canaã tinha sido amaldiçoada. Noé amaldiçoou o seu filho Cã, e de Cã vem Canaã. Se você estudar a história bíblica, você vai entender que depois que Cã faz algo e quebra um princípio, o pai o amaldiçoa, e Cã vai para a terra que é chamada Canaã, e a maldição que estava sobre Cã, quando ele pisa em Canaã, a terra fica amaldiçoada, a terra fica deserta, e a terra ficou amaldiçoada por muito tempo. E quando Deus prometeu uma terra prometida para Abraão, que terra era essa? Canaã. Só que Canaã era deserto, Canaã não tinha nada, Canaã não floria nada, não tinha fruta, não tinha mel, não tinha leite, não tinha absolutamente nenhuma possibilidade. Mas quando o homem que carregava a bênção pisa na terra de Canaã, a terra deserta floresce. Um dia nós ainda faremos uma caravana para Israel. Eu creio que antes de partir para a glória, nós ainda faremos uma caravana juntos para Israel. E você vai perceber, eu, pastor Márcio, estivemos lá. Quando você pisar ali, você vai perceber o quê? Que há lugares que são desertos, mas são floridos, que tem grama, que tem colheita abundante. Por quê? Porque um dia Abraão
que carregava a bênção de Deus, que carregava a unção de Deus, ele pisa no deserto e o deserto floresce. E eu quero profetizar que os teus desertos florescerão, e aquilo que não acontecia vai acontecer. Sabe por quê? Porque você vai estar lá. Você está aí ou não? E eu encerro dizendo para você: eu não sei qual a sua geografia, mas eu sei o que Deus pode fazer. E acredite, Ele pode fazer além do que você possa pensar ou imaginar.